Fala galera do cursinho, tudo bom com vocês? Olha só, hoje vai ser uma aula diferente, né? Hoje vai ser um vídeo gravado. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês em relação ao Teorema de Pitágoras. Então, vai estar para vocês aí Teorema de Pitágoras, vai estar para vocês trigonometria e a gente também vai ver um pouquinho sobre área de figuras planas, beleza? Então, Teorema de Pitágoras, trigonometria e área de figuras planas. Pessoal, por que o senhor vai mostrar esses três de uma vez? Pessoal, é o seguinte, olha só. Vocês devem pensar assim, nossa, professor de matemática ele corre muito com conteúdo. Não é isso. É que a gente está diante de um cursinho. A gente não está aqui para aprender o conteúdo. Nós estamos aqui para relembrar o conteúdo e entender como eu utilizo esse conteúdo dentro de uma questão. Então, no vídeo aqui de hoje, eu vou relembrar vocês esse conteúdo. Eu vou dar uma relembrada em vocês sobre esse conteúdo. E aí vai ter as questões, e tem 5 questões para vocês fazerem. Vocês respondam, tentam responder as questões, que na próxima live nossa, online, ao vivo, nós fazemos a correção para ver se vocês entenderam a utilização desses conteúdos naquelas questões envolvidas aí. São só apenas 5. Mas vamos lá. Olha só. O Teorema de Pitágoras é o seguinte, pessoal. Ele só pode ser utilizado dentro de um triângulo retângulo. Então, eu só posso utilizar o Teorema de Pitágoras dentro de um triângulo retângulo, independente da forma que ele seja. Esse triângulo retângulo, ele pode ser isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. Com certeza o diferente vai ser a nossa hipotenusa, que é esse lado maior aqui. Então, ele pode ser um triângulo isósceles. Ou esse triângulo ele pode ser um triângulo escaleno, que é ter todos os lados diferentes. Mas nunca um triângulo retângulo ele vai ser equilátero, beleza? Então ele pode ser só esses dois. Se caso ele for isósceles, ele vai ter dois lados iguais, ou seja, B e C vão ser iguais e o A vai ser diferente. Isso ajuda muito em algumas questões, tá bom? Tá, a fórmula utilizada no triângulo, a fórmula utilizada aqui para eu encontrar o valor da minha hipotenusa ou o valor de qualquer outro desses catetos é a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a nossa fórmula. Professor, o que quer dizer isso? Pessoal, é o seguinte, olha só. Aqui nós temos a chamada hipotenusa. E aqui nós temos o B e o C, que são chamados de catetos. Quando eu falo teorema de Pitágoras, significa que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. E isso faz com que eu encontre o valor de qualquer parte do meu triângulo retângulo, desde que eu tenha dois lados e esteja faltando um terceiro lado. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo com o número aqui. Suponhamos que eu quero encontrar esse valor de x. Observe que a minha hipotenusa é o cara que fica de frente ao meu ângulo reto. Então, ó, tá de frente ao meu ângulo reto é a hipotenusa. O único cara que eu não posso errar de forma alguma é exatamente essa hipotenusa. Eu não posso errar. Então, se eu venho aqui, a minha fórmula é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, eu vou substituir onde essas figuras vão entrar. Esses valores vão entrar. Então, meu x é minha hipotenusa, x ao quadrado. Meu b, tanto faz, qualquer um que eu pegar. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ah, não, se eu pegar 4 de 3, tanto faz. Eleva ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Faço a soma, que vai dar 25. E esse cara que está potência, ele vai passar como raiz quadrada. E nós chegamos que o nosso x vai ser igual a raiz de 25. Então, o nosso valor de x vai ser igual a 5. Beleza? Então, essa fórmula, ela é trabalhada dessa forma aqui. É claro que aqui pode envolver raízes, pode envolver fatoração e assim vai. Essas coisinhas assim, você já tem que estar ciente do que acontece. Mas essa é a utilização do Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Então, temos aí
essa utilização nas 5 questões que eu passei para vocês. Bora para a próxima? Vamos falar agora então de trigonometria. Vamos lá. Pessoal, na trigonometria nós temos algumas coisinhas a mais. Então vamos lá. Nós continuamos dentro do triângulo retângulo, tá bom? Então dentro desse triângulo retângulo agora, lembra que no teorema de Tales, teorema de Pitágoras, eu precisava de 2 valores no triângulo para poder encontrar um valor? Nesse agora eu preciso de apenas um valor e um ângulo para que eu possa encontrar os valores, tá bom? Os valores estão faltando. Então, se estiver faltando 2 valores no triângulo retângulo e eu tenho o valor de um lado e o valor de um ângulo, eu consigo encontrar com a trigonometria. Professor, de que forma? Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês precisam decorar essa tabela. Essa tabela tem que ser decorada, tá? Essa tabela aqui do ângulo de 30, 45 e 60. Já já eu vou ensinar vocês como que decora ela. Depois, vocês precisam saber quem é quem. Quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente. Vocês precisam saber que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dentro disso, eu vou ensinar vocês a utilizar essa manha aqui também, que ajuda vocês a decorar esses conceitos aqui. E depois a gente faz um exemplo. Então presta atenção. Lembra lá que no teorema de Pitágoras, vocês descobriram quem era a hipotenusa e quem eram os catetos. Agora esses catetos eles têm nome. Então olha só, presta atenção. Eu vou ter o valor do ângulo reto. Esse ângulo reto ainda vai continuar me dizendo quem é a hipotenusa. E esse outro ângulo aqui, que é o ângulo que eu vou estar trabalhando, ou seja, é o ângulo que vai ter 30, 45 ou 60 graus, ou diferentes desses também. Eu vou explicar também quando eles são diferentes. Eu coloquei um ângulo beta aqui, que eu não sei qual é o valor dele. Mas, de acordo com o ângulo que eu estou trabalhando, é onde eu encontro o cateto oposto e o cateto adjacente. Olha só, o cara que está de frente a esse ângulo que eu estou trabalhando, ele é chamado de cateto. Vou colocar CO, tá? Eu ia escrever cateto aqui, mas vou colocar só CO. Cateto oposto. Ou seja, é o cateto oposto ao ângulo. E o cara que está debaixo dos 2 ângulos que eu estou trabalhando, esse é chamado de cateto adjacente. Um detalhe, olha só. Se eu tenho um triângulo retângulo e esse triângulo ele me dá a posição do ângulo aqui em cima, vou chamar de ângulo alfa. Olha só, ângulo alfa. Eu continuo tendo a hipotenusa aqui. Só que agora olha o que acontece. Ó. O ângulo que eu estou trabalhando está em cima, então o que está de frente a ele é o cateto oposto. E o que está atrás dos 2 ângulos, ó, o cateto adjacente. Tá vendo que o cateto oposto e o cateto adjacente, eles mudam de posição dependendo do ângulo? Isso é muito importante, tá bom? Beleza. Sabendo disso aqui tudo, nós vamos decorar aqui essa tabelinha, tá? Aí já já eu venho com um exemplo. Então vamos decorar essa tabelinha aqui. Você já aprendeu quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Vamos decorar essa tabela. Essa tabela são dos ângulos 30, 45 e 60. Ah, professor, então nas questões só vai cair o ângulo de 30, 45 e 60? Claro, óbvio que não. Pode cair 25, pode cair 11, pode cair até o 360. Então pode cair qualquer um, né? Desde que a gente tenha aí esses valores. Beleza. Então 360 não, desculpa. Se você está dentro de um triângulo e você já tem 90 graus aqui, esse outro ângulo aqui, ele pode ir no máximo, até uns 80, né? Até uns 80. Depende muito de como vai estar a realização desse ângulo aqui, porque 90 graus vão ser assim repartidos. Tá, isso não entra no caso. Mas pode cair ângulos diferentes, sim. Então presta atenção. Só como que o senhor decora essa tabela? Tem 2 musiquinhas. Uma tá no meu canal. Se vocês quiserem ver ela, tá lá. Tá lá no meu canal. A outra eu vou cantar aqui pra vocês, que eu acho que é mais fácil cantar essa outra em relação a vídeo. A mais animada eu prefiro cantar em sala de aula, porque pelo menos vocês me ajudam. Mas é aquela do Papai Noel. Acho que você já deve até ter escutado já. Do Papai Noel que, né? Diz assim, ó. A música começa, né? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo
tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Pegou? A gente não fala seno nem cosseno, mas é só você aprender a sequência que ela é desenhada. Ó. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Sempre vai ser assim. Aí você vem. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E aí vai. Tá. Lembra que eu falei pra vocês assim, ó, que vocês precisam aprender quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente? Pensa, decorar isso aqui tudo também não é legal, né? Não é? Não é bom decorar isso aqui tudo. Sempre que você for usar o seno, você precisa ter o cateto oposto e a hipotenusa. Então, ó, se eu tiver o cateto oposto e tiver a hipotenusa, eu não preciso do cateto adjacente. Se eu tiver esses dois valores, ou seja, se eu tiver um deles e quiser o outro, eu vou usar o seno. Aí, para usar o cosseno, o cateto adjacente é a hipotenusa. Então, se eu tiver esse e esse, eu não preciso desse, eu vou usar o cosseno. E se eu tiver os dois catetos e não tiver a hipotenusa, eu vou usar a tangente. Mas, professor, como é que eu faço para decorar isso tudo? Aí você vem pro Sol H, caga, toa. Ou socatoa, que meus alunos costumam dizer. O que é esse socatoa? Seno oposto sobre hipotenusa. Cosseno adjacente sobre hipotenusa. Tangente oposto sobre adjacente. Então é mais fácil você decorar socatoa do que decorar isso aqui tudo. Né? Do que aprender isso aí tudo. Então vamos para um exemplo? Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos dar esse exemplo aqui. Vamos suponhamos aí que aqui é um muro, né? Aqui é um muro. Cujo eu não sei a altura, eu não sei a altura desse muro. Eu peguei e coloquei uma escada, apoiei uma escada nesse muro, que ela faz um ângulo de 30 graus em relação ao solo. E eu vi que eu coloquei essa escada a uma distância, vou colocar aí de 12 metros desse muro. 12 metros é coisa demais, né? Não vou colocar 12 metros não, vou colocar 5 metros, 5 metros. Pronto. Então, ó, eu criei um exemplo aqui, nem sei se vai dar certo, tá? Eu criei aqui do nada. Então, a gente tem aqui um muro, uma escada que eu apoiei nesse muro, e a distância do pé do muro até a base da escada é de 5 metros. A pergunta é, qual é a altura desse muro? Aí você, caramba, qual é a altura desse muro? Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, uma relação que você está vendo que você vai utilizar a trigonometria. Você vai identificar quem é quem. Quem é cateto adjacente, quem é cateto oposto e quem é hipotenusa. Nesse caso aqui eu só preciso identificar esses dois, porque eu não tenho hipotenusa e nem vou precisar dela. Esse 5, ó, está debaixo dos dois ângulos, então ele é o cateto adjacente. Esse x, ele está de frente ao ângulo que eu estou trabalhando, então ele é o cateto oposto. O cara que eu não tenho a hipotenusa e nem vou precisar. Então, beleza. Aí você vem, ó, a segunda coisa que você vai fazer é a seguinte, ó, você vai vir aqui e vai olhar nessa relação. Quem eu vou utilizar? Opa, se eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente, oposto com adjacente, eu utilizo quem? Tangente. Então, eu vou utilizar a tangente. Só que a tangente de quantos graus? Você vai lá dentro do triângulo, ó, de 30 graus. Isso é igual. Aí você vem para a relação de novo. Oposto sobre adjacente. Então, você vai pegar o valor do oposto e colocar sobre o adjacente, que é 5. Aqui você já montou e agora é só resolver. Vamos substituir o valor da tangente de 30 graus pelo valor dela, né? A tangente de 30 graus, ó, tangente de 30 graus, ela é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Então, você vai vir aqui, vai pegar, né? E vai substituir a tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3. Então, saiu a tangente de 30, entrou raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 5. Quando eu tenho uma igualdade de fração, basta eu multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, nós ficamos com 3x
igual a 5 raiz de 3. Esse cara que está multiplicando passa dividindo. E nós ficamos com a resposta de 5x, ou 5 raiz de 3 sobre 3. Essa seria a resposta final. Caso o exercício ele te desse qual é o valor da raiz, aí você poderia substituir, fazer a multiplicação e a divisão. Né? Se a gente fosse substituir aqui, seria por 1,73. Aí 5 vezes 1,73, depois dividido por 3. Agora, professor, não posso cortar aqui, não? Nunca, tá? Porque um tem raiz e o outro não tem. Beleza? Então é isso. Gostaram? Isso é trigonometria. Claro, vocês vão aplicar ela dentro de uma questão bem contextualizada. Nós estamos falando do Enem. Já já eu entro com uma questãozinha aqui. Não de trigonometria. Eu vou entrar com uma questão aqui pra gente ver se a gente consegue resolver ela. Tudo bem? Pessoal, se o ângulo for de 30, 45 e 60, se ele não for... Pessoal, se ele não for de 30, 45 e 60, a questão ela é obrigada a te dar o valor do ângulo. Aí ela vai colocar lá na questão assim, dados, o cosseno de 25, por exemplo, vai que o ângulo é de 25. Aí vai te lá dar seno de 25, tanto. Cosseno de 25, tanto. Tangente de 25, tanto. Significa que você tem que usar os três? Não. Ele te dá os três já para não te falar qual que você vai usar. Porque aí você vai ter que fazer a relação e ver qual daqueles três você vai utilizar. Entendeu? Então, mas quando não é desses daqui, ele é obrigado a te falar. Quando é 30, 45 ou 60, ele não é obrigado a te falar. Tranquilo? Então, bora agora então entrar na relação de áreas e perímetros de figuras planas. Já volto. Pessoal, olha só. Em relação à área de figuras planas, nós temos aí 6 figuras, né? Que são denominadas aí as nossas figuras planas. Tá. Eu só vou mostrar as fórmulas para vocês e falar um pouquinho sobre a utilização desse conteúdo na prova do Enem. Então, presta atenção. Olha só. Vamos relembrar aí todas as fórmulas das áreas. Quando eu falo área do quadrado, então a área do quadrado vai ser lado vezes lado, ou também pode ser lado ao quadrado. Então, basta eu pegar o lado dele e multiplicar por ele mesmo. Ou elevar esse lado ao quadrado. Exemplo. Por exemplo, se o lado do quadrado fosse 4, por exemplo, a área aqui seria 16, porque seria 4 vezes 4. Beleza? Já o perímetro, ele seria 4 vezes o lado, porque a gente tem 4 lados. Então, eu vou somar esses 4 lados. Visto que o lado do quadrado é igual, então eu posso fazer 4 vezes o lado, porque vão ser todos os lados iguais. Professor, fiquei curioso. O senhor colocou 2P ao invés de só P, né, de perímetro. Pessoal, quando eu escrevo somente P, coloco só o P lá, para mim, você está fazendo semiperímetro. Para mim não, para matemática, na verdade, né? Você está fazendo semiperímetro. Perímetro se escreve 2P, beleza? Então, essa é a escrita de perímetro. Então, professor, é uma prova aberta, né? Vamos supor, você está fazendo uma prova de uma faculdade, algo do tipo, você vai lá e coloca só P. O professor não pode dar certo, ele tem que dar meio certo, porque P é semiperímetro. 2P é perímetro, tá bom? Beleza. Também não entra assim tanto ao caso, porque o que você vai colocar aqui não importa, o que importa é o que você vai chegar no resultado, né? Mas, a do retângulo a área é igual a base vezes a altura. Então, eu vou pegar o comprimento vezes a largura aqui, que é base vezes a altura, e fazer. Aí eu encontro a área. O perímetro já seria 2B mais 2H. O que é isso? 2 vezes a base, que a gente tem 2 bases, mais 2 vezes a altura, que são 2 alturas. Então, tranquilo. Triângulo. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, esse é o triângulo. Para qualquer triângulo. Lembrando que a gente tem 6 tipos, né, de triângulo. Nós temos os triângulos, isósceles, equilátero, escaleno, retângulo, obtusângulo e acutângulo. Nós temos esses 6 tipos de triângulo. Essa fórmula, professor, funciona para os 6 tipos? Os 6 tipos, tá? Você só precisa que você saber quem é a base, quem é a altura, e aí você divide por 2. Em relação à base, é tranquilo. Agora, em relação à altura, dependendo do triângulo, você precisa do teorema de Pitágoras para poder encontrar essa altura, tá? Beleza. Aqui a gente tem a fórmula maior, né? Eu digo a maior fórmula em relação ao trapézio. Também existe 3 tipos de trapézio, que é o trapézio isósceles, o trapézio escaleno e o trapézio retângulo. Então, existem 3 tipos aqui também. A área
do trapézio é base maior mais base menor, dentro do parênteses, porque eu vou resolver primeiro isso, vezes a altura dividido por 2. O perímetro aqui seria a soma de todos os lados, porque eu não sei se vai ser todos os lados iguais, ou se vai ter 2 lados iguais e os outros diferentes, igual o do triângulo aqui, ó. Eu posso ter os 3 lados iguais, que é o triângulo equilátero. Eu poderia ter colocado aqui apenas 3L. Mas eu não sei qual é o triângulo que vai estar envolvido. Então, A mais B mais C, que são considerados valores diferentes. Aqui nós temos o losango. O losango é a área igual à diagonal maior, que é a diagonal a linha que passa aqui por dentro, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Professor, interessante, o perímetro dele é 4L, é igual ao do quadrado. Pessoal, as únicas duas figuras que têm todos os lados iguais, em específico assim, exato, losango, você já pode pensar em todos os lados iguais, é o losango e o quadrado. Aí a gente tem o triângulo também, mas o triângulo só o específico, que é o equilátero, né? E o círculo, em relação ao círculo, nós temos aí que a área dele é igual a π, né, que é 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. E o seu comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Para decorar esse comprimento aqui, ó, é tranquilo. Você pode pensar numa pizza de borda de catupiry, aí você pensa assim, ó, catupiry. Ou o comprimento é igual a 2 pirralho, né? Então a gente tem essas diquinhas aí. Professor, o senhor já pausou o vídeo? Já apareceu com o vídeo já escrito todas as fórmulas? O senhor tem todas essas fórmulas decoradas? Claro que sim. Sempre tem. Por que eu tenho essas fórmulas decoradas? Porque eu canto. Eu vou cantando e vou escrevendo, né? Canto assim, entre aspas, né? Porque não canto, né? Eu invento aqui. Para mim poder sair um pouco da rotina. A única coisa que eu não consegui encaixar na música foi o do retângulo. Mas do retângulo é tranquilo, é base vezes altura. Todos o resto a gente tem na musiquinha. Deixa eu ver se eu lembro ela aqui para cantar para vocês. Olha só. Mais ou menos assim, ó. Essa é feia, tá? Mas mais ou menos assim. Eu precisava da ajuda de vocês, mas vamos lá. Eu vou tentar sozinho. Ó. Áreas muito fácil. A do quadrado. Multiplica o lado vezes lado. E a do triângulo. É a base vezes a altura. Oh, oh, oh. E não se esqueça, divida por 2. Bzinho mais Bzão. Dividido por 2. Vezes a altura é a área do trapézio. Dzinho vezes Dzão. Dividido por 2. Essa é a área do losango, amigão. Pi vezes raio ao quadrado, área do círculo, tananana. Pi vezes raio ao quadrado, é o círculo, de novo. Pi vezes raio ao quadrado, área do círculo, tananana. Pi vezes raio ao quadrado, é o círculo. Então eu consigo decorar todas as formas das áreas. Porque lembrando que perímetro é só a soma de todos os lados, né? É isso. Todo conteúdo que tiver fórmula, pessoal, fórmula, vai ter uma música. Teorema de Pitágoras também tem música. Não lembro, mas tem música. Não lembro ela aqui agora não. Porque o teorema de só uma fórmula, mas ela tem uma música sim. Se eu lembrar, ou se eu tiver algum vídeo aqui, eu passo para vocês. Eu acho que eu tenho um vídeo já gravado, eu passo para vocês. Mas o que vocês precisam é dessas fórmulas. Tá, professor, como que vai cair isso na prova do Enem? Como que vai ser a utilização disso? Pessoal, toda vez que uma questão chegou para você e falou assim, ó, eu encontrei a área de um círculo e a área do círculo ela é igual a 6π. O que você tem que pensar? Você tem que pensar no seguinte, peraí, como é que ele chegou lá? Ele chegou lá utilizando a fórmula. E aí você vai fazer o papel contrário. Você vai fazer um papel contrário. Peraí, se ele chegou lá utilizando a fórmula, então significa que, ó, um exemplo só, falei 6π, né? Então significa que 6π é igual a π vezes raio ao quadrado. Aí você, caraca, professor, é mesmo, ó. Por quê? A área, já me falou a área. Então, ó, eu posso cortar o π com π e falar que meu raio é igual a uma raiz de 6. Poxa, numa fórmula, pessoal, vocês não têm só o objetivo de encontrar a área. A letra que tem na fórmula, você consegue encontrar qualquer uma que seja.
Então, por exemplo, eu tenho a área. Ele já te falou a área, então você consegue encontrar o lado. Se eu tenho um lado, eu consigo encontrar a área. Isso em todas as fórmulas. Eu tenho a área e tenho uma base menor. Né? Tem a área, tem a base menor, tem a base maior. Eu quero encontrar a altura. Se eu consigo encontrar a altura utilizando a fórmula. É só isolar a letra. E para isolar essa letra, é a equação do primeiro grau que a gente viu na primeira aula. Né? Que a gente viu equação e função. É só isolar a letra. Tranquilo? Para finalizar nosso vídeo, vamos resolver uma questão que está na lista. Eu coloquei apenas 5 questões lá, eu não ia fazer isso, mas eu acho necessário. Aí olha só, eu coloquei 5 questõezinhas lá. Tem 5 questões. Dessas 5 questões eu vou resolver uma aqui com vocês agora, então presta atenção. Vou deixar 4 para a gente fazer na próxima aula. Vamos lá? Vamos lá, presta atenção. A figura é essa daqui, ó. Mais ou menos, né? A figura feia pra caramba, mas vamos lá. Olha só, tá escrito assim. Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em forma de um hexágono regular. Tá aqui. Quando fala que é regular, significa que todos os lados são iguais. Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metros quadrados é... E aí, o que a gente encontra? Pessoal, presta atenção. Ele falou que a área do círculo, então a área do círculo, vou até colocar aqui essa informação, a área do círculo é igual a 3π. Essa foi a informação que ele deu pra gente. E o objetivo que ele quer é chegar na área do hexágono. Então ele não sabe qual é a área do hexágono. Ele quer chegar lá, beleza? Então qual é a área desse hexágono? Vamos lá, vamos responder essa questão. Olha só, um hexágono, ele é composto, se a gente observar um hexágono, ele é composto de 6 triângulos equiláteros. Um exemplo, eu vou fazer aqui, vou apagar. Olha só, você tem aqui o hexágono aqui, ó. Ele é composto de 6 triângulos equiláteros. A gente faz o círculo aqui no meio, ó, e puxa de todos os vértices, ó. Ou seja, o que acontece aqui? Se ele é composto de 6 triângulos equiláteros, eu vou destacar um triângulo, que vai ser esse de cima aqui. Vou destacar um desses triângulos, para que eu possa fazer o cálculo. Se eu conseguir encontrar a área de um triângulo, depois basta multiplicar por 6, que aí eu consigo encontrar a área do hexágono. Então, o nosso objetivo vai ser dentro de um triângulo, que em específico vai ser dentro desse triângulo aqui, ABO. Que a altura dele nós vamos descobrir agora. Por quê? Porque observa junto comigo, pessoal. A altura desse triângulo, a altura dele, é simplesmente o raio do nosso círculo. E o raio do nosso círculo está fácil de ser encontrado porque eu sei a área do círculo. Como que eu consigo encontrar a área de um círculo mesmo? Olha só, pessoal. A área de um círculo, ela é encontrada de π vezes raio ao quadrado. Se eu já sei a área, que é 3π, então eu sei que o π ele é igual a π vezes raio ao quadrado. Posso cortar. E eu sei, então, que o meu raio vai ser igual a raiz de 3. Show de bola, consegui encontrar o raio. Se eu conseguir encontrar o raio, significa que eu consegui encontrar a altura também desse triângulo. Olha só, o nosso objetivo é chegar na área, né? A área dele. E qual é a área desse triângulo? A área desse triângulo nada mais é do que base vezes a altura dividido por 2. Então, o nosso objetivo é saber quem é a base, quem é a altura e dividir por 2. A altura nós já temos, que é a raiz de 3. Mas eu preciso saber a base. A base eu não tenho. Não tenho a base. A base é essa medida aqui, de A até B, né? Eu não tenho. Eu sei que de A até B mede L. Vocês concordam comigo, então, que essa medida aqui pequena, aqui, ó, essa pequena medida, ela seria L sobre 2?
né? Que é a metade do L, vocês concordam comigo? Metade. Aí olha só como que eu faria para poder encontrar. Vou fazer até aqui embaixo, aqui, ó. Presta atenção, hein? Vou separar aqui, o cálculo final eu faço aqui. Então, ó. Vamos encontrar essa base, esse lado. Vamos encontrar ela. Para eu encontrar esse lado, eu vou estar dentro de um triângulo retângulo, cujo a minha altura é raiz de 3. E o meu objetivo é chegar nesse lado sobre 2. E, além disso, esse lado aqui, ele mede lado, ele mede L. Por quê? Porque a gente está diante de um triângulo equilátero. Então, todos os lados são iguais. Se esse lado mede L, automaticamente esse mede L e esse também mede L. Então, aconteceu isso aqui. Joga dentro de Pitágoras, triângulo, retângulo, tal. Vou jogar dentro de Pitágoras. Então, lado ao quadrado é igual a lado ao quadrado, lado sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. Olha só, desenvolvendo isso aqui, a gente tem que o lado ao quadrado vai ser igual. L ao quadrado é L ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E raiz de 3 elevado ao quadrado vai dar raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Então, 3. Pessoal, quando você tem uma equação e você tem apenas um número que tenha uma fração, para você eliminar essa equação, essa fração assim, ó, basta você multiplicar todos os números de cima pelo número que está lá embaixo, menos o número que está com ele. Fica assim, então. L ao quadrado vezes 4, 4L ao quadrado. Igual. Esse cara que eu não vou multiplicar, então vai ficar L ao quadrado, mais 3 vezes 4, 12. Aí, ó, esse 4 ele pode sumir, desaparecer. Ficando o seguinte. Esse L ao quadrado está positivo, ele vai passar negativo, então esse lado vai ficar 3L ao quadrado, igual a 12. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 12 dividido para 3 vai dar 4. Essa potência passa a raiz de 4, então meu lado é igual a 2. Consegui chegar no 2. Beleza, cheguei no 2, então eu vou vir aqui e vou fazer a área do meu triângulo. A área do meu triângulo, então, vai ser 2, que é a minha base. Né? Agora eu já descobri qual é o valor de L, vai ser minha base 2. Vezes a minha altura, que é raiz de 3, dividido por 2. Opa, 2 dividido por 2, cortou. Então a minha área de um triângulo vai ser raiz de 3. Lindo isso, né? A área dele é raiz de 3. Não, beleza, professor. E a área do hexágono? Porque eu não quero a área do triângulo. Eu quero a área do hexágono. A área do hexágono seria 6 vezes a raiz de 3. E aqui, deixa eu ver qual seria a alternativa. Seria a alternativa letra B. Tranquilo? Então, observa, eu tive que utilizar a fórmula de um círculo, eu tive que utilizar a fórmula de triângulo, eu tive que utilizar o teorema de Pitágoras em apenas uma questão. Tá? Então, é mais ou menos assim que é utilizado tudo que a gente aprendeu. Mas a observação é a seguinte: não sai de nada daquilo que a gente aprendeu. Não é difícil fazer os cálculos, é difícil entender o que você precisa fazer. Você poderia trocar esse teorema de Pitágoras pelo cálculo da altura de triângulo equilátero, tá? O cálculo da altura de triângulo equilátero seria lado raiz de 3 sobre 4, se eu não me engano. Essa fórmula eu não utilizo muito ela, então ela não fica gravada na minha cabeça. Mas se eu não conseguir lembrar ela, eu utilizo o teorema de Pitágoras. O caminho vai ser um pouco maior, mas eu vou chegar no resultado da mesma forma. Tudo bem? Mais ou menos isso, então. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? Estarei à disposição. Hoje eu não vou poder dar aula para vocês porque aconteceu alguns imprevistos. Mas estou aí. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Um abraço, responda às questões e até a próxima. Fui!